Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Wellington. E eu sou o Valdir. E está começando agora mais um... Alguém uma vez me disse, o tempo é um círculo plano. Tudo o que nós já fizemos ou ainda faremos, nós faremos novamente, novamente e novamente. Para sempre. Papo Brothers. Nada além do que uma conversa entre amigos. Para pular os recados, vá para 5 minutos e 27 segundos. You have a new message. Comentário do Henrique Zimmer, um amigo meu no Instagram, que é o Instagram das histórias dele, que ele é um ótimo light novelista. Bom, se não existe o termo, eu acabei de inventar. Então o Henrique mandou um comentário a gente aqui sobre o episódio do A Guerra do Amanhã. E ele conversou comigo muito no WhatsApp, já xinguei ele, mas a gente pode xingar ele aqui pra todo mundo ouvir. Rapaz, falar que discorda de bastante coisa. Colocaram kkkk as partes da tática de guerra, sim, mas isso nem é um furo, é só mostrando como os Estados Unidos são idiotas mesmo. Não, é um furo, cara, é um furo. Agora, falar que é furo ter americano vendo a final de Copa do Mundo, é furo também. Mano, eles não são tão fissurados nisso, mas tem gente que assiste sim. Eles assistem, eles juntam a família pra assistir, tanto a juntam que no filme, no contra-ataque do Brasil, num ataque do time adversário, o brasileiro vai pra fazer o gol sozinho, todo o time adversário tá atrás nas costas dele, os americanos entendem de futebol. Eles tá achando que do meio de campo pra trás, ele tá correndo sozinho, se não aparecesse, ele ia correr o campo inteiro e ia fazer o gol. Que é exatamente a jogada que acontece no futebol americano quando algum receiver, algum corredor consegue correr pela zaga e ele fica livre pela zaga não, pela defesa, e aí fica livre para ganhar. Acontece isso no futebol americano, é comum acontecer. Mas no futebol normal não, tem dois zagueiros lá. Não, tá crescendo o futebol americano, assim, o soccer, né, que eles falam. Tá crescendo, mas é inverossímil, assim, que uma família no Natal vai se reunir, todo mundo. Eu duvido muito que no American Way, na família americana branca padrão, naquele bairro, naquele subúrbio americano, o pessoal tá assistindo o jogo do Brasil contra sei lá o quê. Acho muito difícil. Mas, sim, tudo bem. Tudo bem, isso aí passa. Isso aí vamos deixar empatado, que eu não vou aceitar perder não, esse filme é muito ruim. Mas ó... Não, tá empatado em 7-1, vai. 7-1, empatado em 7-1. Não, e o que ele falou das táticas de guerra, como que não é um furo, cara? O filme é todo maluco. O filme, quem fez a tática de guerra no filme foi um roteirista. Que tática de guerra? Você não passar os dados do seu inimigo? Que exército no mundo não sabe tudo sobre o seu inimigo e passa pro seu exército antes de mandar? Só e o ataque do sétimo dia? O ataque do sétimo dia, um buraco lá no chão, joga porcaria, um buraco enorme porque não joga bomba lá. Tudo isso que a gente falou na última. Tática de guerra? Não tem tática de guerra nenhuma. Isso é furo sim. Vou continuar aqui. Quanto à viagem do tempo, recomendo assistirem Dragon Ball Z, Gohan e Trunks. Guerreiros do futuro. Aí vão entender porque não é furo. As coisas não afetam o futuro assim. Não tô dizendo que não tem furo, até porque é um filme de ação meio genérico. Então tem sim. Mas achei que vocês agarraram muito em coisas que nem são. Poderia discutir mais coisas, mas aí tem que ter cerveja e amendoim pra gente relaxar enquanto bate papo. Cara, qual que é a chance de eu gastar cerveja? Qual a chance de eu gastar cerveja pra discutir sobre a Guerra da Manhã, Henrique? Mas aí é uma discussão com um amigo, vai ser divertido. Eu vou sim. Qual que é o nome dele? É o Henrique Zimmer, ele pra quem não acompanha, ele é escritor de light novel, que é um dos gêneros que eu acho que vai crescer muito no Brasil. Ele é excelente escritor, tenho 2 livros dele aqui. E o Instagram dele é Estargram, que é E-A-S-T-A-R, que é o nome do personagem, do protagonista dele, Gran. Uma piadinha com o Instagram, que eu gostei, viu, Henrique? Foi legal. Mas só isso, porque o resto do seu comentário não dá não. Obrigado, Henrique, pelo comentário. A questão do Dragon Ball, eu não assisto Dragon Ball, então não saberei contra-argumentar. Meus argumentos contra o ciclo lá do futuro, eu dei lá. Se você quiser depois mandar outra mensagem pra discutir alguns pontos. Mas eu não assisti e vou ser sincero com você. Não vou assistir nunca Dragon Ball.
Não, já passou, né? Não dá. Mas obrigado, Henrique. Muito sucesso nos seus livros e continua conversando com a gente aí. Esse podcast contém spoilers da HQ Blood, uma história de sangue. Ô Valdir, esse quadrinho que a gente escolheu para esse podcast não é um quadrinho para qualquer um, né? Ah, não é. Assim, não que não tenha uma história boa, não que não tenha artes muito bem feitas, mas ele é daqueles quadrinhos que você tem que ler com uma atenção um pouco especial. Não que você precisa ser o gênio da interpretação, mas você lê ele como se você estivesse só folheando, você vai passar por ele sem entender nada. É um livro... Não entendam mal, não é que o livro não tem história, ele tem uma história, mas ele é cheio de metáforas, né? Cheio de referências, e eu acho que cada um vai ter uma interpretação, dependendo do arcabouço que a pessoa tem, cultural, intelectual, ela vai tirar uma interpretação. Eu lidei com o quadrinho como um quadrinho metafórico mesmo, quadrinho que a gente pode discutir aqui. Eu tenho a minha interpretação, na verdade tirei muitas interpretações durante o quadrinho, vou falar algumas aqui, mas que pode mudar de cada um para cada um. Eu acho que é um quadrinho que o objetivo é um quadrinho onírico, né? O quadrinho ele é muito onírico. Então, por ser um livro de fantasia, por ele ser um livro de fantasia, por ser esse livro onírico, por ele ter essa abrangência, né, de interpretações, esse é um livro que se transforma a cada leitura e se transforma e se revela de uma forma para cada leitor. Isso eu achei muito interessante. Sim. Não é um quadrinho que você lê e fala assim, mesmo eu imagino, né? Não sou dono da verdade, mas eu imagino que mesmo os leitores que não tenham gostado do quadrinho, é um quadrinho que não passa desapercebido. É um quadrinho que vai incomodar, mesmo os que não gostarem. Eu não vejo uma pessoa falando, não é um quadrinho ruim, largando, saindo, sem parar um momento para pensar nesse quadrinho. E para mim, por si só, se uma obra, eu tenho isso para mim, se uma obra permanece por bom tempo na minha cabeça, isso quer dizer que a obra, de certa forma, ela mexeu comigo, né? Ela por isso já é uma obra diferenciada. Se eu fiquei por um momento, se eu parei para pensar naquela obra, se aquela obra me incomodou, seja por bons sentimentos ou maus sentimentos, seja por revolta que eu não gostei daquilo ou porque eu adorei, é uma obra que me revoltou. É uma obra que se destacou para mim. Se ela não gera nenhum tipo de sentimento para mim, é qualquer nota, é qualquer tipo de mídia esquecível que entra aí no monte de mídias aí que a gente assiste. É uma perda de tempo, né? Ela muitas vezes ela parece estar indo por um caminho, vai por outro, e você fica com aquela sensação de que, cara, eu não li direito a última página, vou voltar lá pra ler. Esse é um dos motivos que eu não gostei tanto, porque eu entendo que uma obra ela tem que ter várias camadas, né? Ela tem que entregar algo, como você falou, né? Entregar uma dinâmica pro leitor, né? Pra ele entender, ter várias interpretações, isso é legal. Mas assim, na minha opinião, uma história, ela tem que ser uma história contada, né? Ela não pode ficar naquela de, quem entendeu, do jeito que entendeu tá bom, ou a gente fez assim de um jeito meio abstrato mesmo, de propósito, a ideia é aproveitar a experiência, e ficar naquela de, sei lá, parecer desculpa com um roteiro que não colou, sabe? Não que seja o caso da história, mas às vezes pra mim fica parecendo isso, tipo, o que você achou do livro? Achei tal coisa, era isso aí que a gente queria oferecer mesmo, sabe? Então assim, eu entendo que tem que ter várias camadas, eu entendo que uma história ela tem que fazer o leitor pensar, tem que fazer raciocinar, mas eu não acho que ela tem que ser solta. Eu achei muito solto o Blood, porque
várias vezes você se pega ali olhando e fala, cara, eu não tava prestando atenção no que eu tava lendo, porque isso aqui, essa página agora não faz sentido nenhum. E aí você volta a ler, você fica naquela, e aí talvez você tenha que ter alguma bagagem externa pra conseguir entender o conceito que o cara quis implementar ali. Então, assim, fica faltando, né? Pra mim, ele dá a cara de que tá faltando alguma coisa. O tempo todo faltando. E assim, tudo bem, a experiência de ler é legal, a ideia de como a pessoa contou, né, que começa como um conto mesmo, uma pessoa contando uma história para um rei moribundo, né, isso é muito legal, mas essas coisas das coisas começarem a meio que fugir, sabe, começar a perder o conceito, você tem que tentar interpretar, porque assim, se você analisar mesmo, tem algumas obras que elas são assim, abstratas, mas elas têm um ideal bem claro, né, como por exemplo a HQ de Lugar Nenhum, Neil Gaiman. Ela tem as maluquices dela ali, mas a história tá contada. Se você for conversar com outra pessoa, você consegue debater uma história e depois debater as camadas do que você percebeu, o que você achou que era, o que não era. Essa do Blood pode ser que a gente debata aqui sem concordar com nada ou sem entender a história de um jeito nenhum e assim... Isso é muito tudo possível. Por interpretação. É muito possível. Eu não tive a sensação que você tava falando assim, nossa, de não ter uma coisa, não ter ligação. Eu achei fluido até, mas eu tive o sentimento de ler certas partes e voltar, falar, puxa, aqui eu tô deixando passar alguma coisa, mas no sentido de metáfora, no sentido ele quer dizer alguma coisa aqui por trás, mas é aquilo que eu falei, eu acho que até me falta arcabouço cultural para entender tudo que eles tentaram passar, mas mais do que isso, na HQ, o Blood, né, o que eu li, que nós lemos, o último lançamento do Pipoca Nankin. Ele foi lançado pelo Pipoca Nankin, né, eles concatenaram tudo num volume só, e no prefácio, o Demetis faz um prefácio para a edição exclusiva do Brasil, e é muito legal, e eu acho muito interessante que o que dá para perceber, pelo que ele fala aqui, que esse quadrinho foi uma experimentação, porque ele explica nesse prefácio que quando ele estava fazendo o Moonshadow, que é um outro quadrinho, ele chegou em certo momento que ele travou. Ele foi escrevendo, ele chegou num arco, ele falou, cara, eu não consigo mais fechar essa história. E aí, na frustração dele, ele fala que ele deita no tapete da sala, fica lá se contorcendo e não vem nada, e aí ele fica, cara, acabou minha carreira, não vou conseguir. E aí, de repente, o subconsciente dele começa a contar a história pra ele começa a ver, ele até fala como se fosse um holograma na frente dele, a história flui e fecha inteira pra ele. E aí ele fica com isso na cabeça, né? Até onde a gente pode deixar o nosso subconsciente trabalhar pela gente. E nesse livro, ele com Kate Williams, que foi quem desenhou em aquarela, e aliás, eu achei espetacular os desenhos, não é pra todo mundo, mas eu achei espetacular, cada quadro é um quadro de exposição, é muito legal, cara, eu achei muito bonito. E ele fala assim, ó, conscientemente eu tentei deixar meu inconsciente tomar conta, e que a história fosse fluindo. Então, muito da história, eu acho que a gente tem que encarar até isso, né? Por essa experimentação de um consciente meio que não, sem controle, e ali do desenhista dele, ele fala que o desenhista deixava aquele fluxo mental dele correr, ele fazia o roteiro, entregava pro Kent, e o Kent Williams às vezes chegava com o desenho pronto pra ele, e ele escrevia o roteiro depois dos sketches que o Kent Williams fez. Então tem esse ponto, assim, como fosse um fluxo narrativo. Isso me faz pensar também naquela teoria, você já ouviu do consciente coletivo? Não, como consciente coletivo teoriza que todas as ideias e todas as criações, eles estão na nuvem. Assim, eu consigo explicar assim. É como se estivesse na nuvem e todo mundo tem acesso. Tem até o livro do Joseph Campbell, um estudante de mitologia, foi um estudante, né? Ele estudou mitologia e escreveu o livro O Herói de Mil Faces. E foi daí que foi tirado a jornada do herói. Porque ele viu que todas as mitologias, por todo o mundo, tem os mesmos aspectos, tem os mesmos arquétipos, então tem as mesmas estruturas.
E aí, agora eu não me lembro, um outro escritor estudou esse livro dele e montou a jornada do herói, apesar de já estar nesse livro. Mas esse livro é muito interessante e, assim, o que dá pra você perceber... Não é que dá pra perceber, ele mostra essa semelhança entre os mitos, mas é como se, mesmo os povos não tendo contato, é como os seres humanos, eles sempre têm ideais próximos, é sempre como se ele tivesse acesso a essa nuvem e tivesse acesso a essa nuvem de criação, e todo mundo meio que tem uma interpretação filosófica do que é a vida, do que é a felicidade, do que é um herói. É interessante isso. Então, quando eu li esse prefácio dele, eu achei muito interessante. E também lembrei das nossas conversas, que a gente sempre fala disso, né? Até onde o autor é dono das histórias. Você que é escritor, você fala isso muito pra mim. Você contou pra mim quando você tava fazendo a Flor de Sangue, Flor de Sangue, e você falou, cara, eu cheguei no momento que a Margarida é a protagonista do livro do Valdir. A Margarida, eu não consigo mais parar ela. Ela é uma personagem, você falou isso pra mim, ela é uma personagem viva, cara, eu não consigo mais. Ela tem a personalidade dela, ela faz as escolhas dela, eu sou como fosse um Chico Xavier ali, que recebo e vai indo. Se eu fizer uma coisa que não tem nada a ver, parece que ela não aceita, né? O papel não aceita se você quiser mudar muito o personagem, se você quiser tomar uma decisão que o personagem não estaria. E eu queria, só para antes de passar a sua palavra e a gente começar a falar do quadrinho em si, eu achei muito interessante o prefácio, eu queria ler o primeiro parágrafo, que tem tudo a ver com isso das nossas conversas, disso que eu falei. O Demeter escreve para a versão brasileira. Beleza. Vamos lá. O que houve? Por quê? Eu disse pra você ler. Já estou lendo. Mas em voz alta, burro. Os escritores gostam de fingir que são os autores de suas próprias histórias, mas eu aprendi bem cedo que isso é mentira. Não, a história está no comando. É um cavalo selvagem, indomável, musculoso, inteligente e com vontade própria. Eu sou apenas um cowboy tentando me manter vivo. Tentar forçar o cavalo selvagem a fazer o que eu quero é pedir para ser arremessado ao chão e ficar comendo poeira. Render-me à fera é me deixar levar por jornadas jamais sonhadas. É basicamente Legal, né? isso, né? É sim, porque é engraçado como uma prova disso é o meu último livro, né? Eu geralmente escrevo terror, suspense, thriller, e eu lancei o Barba não tem nada a ver com nada do que eu já escrevi, e talvez possa ser que seja a única coisa do tipo que eu escreva, mas isso, ele não ligou, ele não estava interessado em saber qual era o meu público, não estava interessado em saber se eu conseguiria terminar a história, se eu daria sentido à história. Ele só quis nascer, né? E a partir do momento que uma história quer sair, se você não obedece ela, você não consegue fazer mais nada da sua vida, porque o personagem fica lá pericando o seu cérebro. Toda hora que você tenta pensar em alguma outra história, alguma outra escolha, alguma outra situação, é como se você estivesse devendo alguma coisa pra você mesmo. E aí? Tá tudo bem? Dave, estou sendo seguido. Como assim? Você tá parado. Por uma voz. Quê? Eu estou sendo seguido pela voz de uma mulher. Tá... E o que ela diz? Ela narra. Mas você tá olhando pras caixas, o que ela tá narrando? Não, eu parei de arquivar. Olha só, escuta. O som do papel contra a caixa fazia o mesmo barulho de uma onda escorrendo pela areia. E quando Harold identificou isso, lembrou que ouvia tantas ondas por dia que chegavam a formar, em sua imaginação, um oceano infinito e profundo. Ouviu isso? O barulho do papel? Não, a voz. Não. A parte mais assustadora é que eu imagino um oceano infinito e profundo. Bom, falando um pouco da história de Blood, ele começa você tem contato com a história com o velho rei moribundo, e tem ele é até dito no quadrinho que ele morreu há muito tempo, mas a alma não deixou o corpo, né? Sim. O corpo dele já tá todo putrefado, já não teria, o corpo já quer desistir, mas por algum motivo aquela alma ainda habita aquele corpo. E um momento entra uma menina no quarto dele e começa a contar uma história pra ele. É a partir daí que a gente tem um contato
junto com a história do Blood, que é a história em si do quadrinho. Isso também é muito interessante, que você pensa no começo do livro que você tá vendo a história do Blood através da história do velho, através da história do rei. Mas vai passando os capítulos, ele é dividido em 4 partes. 4 capítulos. Ele é dividido em Ouroboros, o segundo capítulo é Comunhão, o terceiro é Teofania e o quarto é Ouroboros. Ouroboros ele sintetiza a história do quadrinho. Ouroboros é aquele símbolo da cobra comendo o próprio rabo, você já viu? Que é um círculo. O que significa? Significa a jornada um ciclo infinito. Um ciclo que não se acaba. A jornada atrás da jornada. Isso. Então, ali, é engraçado que me pegou, porque ele fica mostrando o Ouroboros o quadrinho inteiro. O capítulo se chama Ouroboros, ele termina como Ouroboros. E a história é um ciclo. E eu não peguei no começo, eu não consegui encaixar, mas é muito claro o que eles querem passar, né? Desse ciclo. Então, a gente acha que tá vendo a história através do olho através da história sendo contada pro velho rei. Mas depois você vai ver que a história do rei é uma história para um casal, que é a história para uns pombos, para umas aves, que é a história de umas estrelas. É muito louco. E aí fecha o ciclo e volta. É muito legal. E começa a história com uma mulher no meio de um pântano. Tem um lago, esse lago se torna sangue e dentro desse sangue é gerado um cesto de espinhos. E ela encontra esse cesto de espinhos no meio do rio e dentro desse cesto de espinhos tem um bebê. Uma clara referência a Moisés, né? Pra mim foi uma clara referência ao Batman. Entrei na feira da fruta. Não tem um Batman que começa exatamente assim, até um cestinho? Tem um Batman, não sei se é Batman Returns, que começa exatamente assim, um bebezinho escorregando pelo rio, dentro de uma cesta. Mas aí é o Batman fazendo referência ao Moisés, né? Não, sim, mas eu lembro do Batman. Não, mas você não é que o Pinguim é jogado numa cesta do Tim Burton, esse filme? O Pinguim? Pode ser o Pinguim, eu não lembro. Nossa, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, deve ter uns 30 anos isso. Não, nossa, uns 25 você lembrou anos. disso aí? Porque a cena... É a primeira vez que fui no cinema, o negócio, coisas eu gravei. Tem até a feira do melão. Vamos nessa. Feira da fruta, feira da fruta, feira da fruta, feira da fruta. Batman, como pôde abrir um cofre cuja combinação você nem sabia em apenas 3 segundos? Com meu bate-decifrador de cofres para 3 segundos, comissário. Então, aí ela leva pra uma caverna. Nessa caverna tem uma velha, até parece que essas mulheres são bruxas, não sei que interpretação você teve nessa questão. E eu achei muito interessante que o livro começa a primeira frase, que é o mar tornou-se sangue e entregou seus segredos. E a interpretação que eu tenho do quadrinho inteiro é que ele fala das questões da vida, das questões do homem, do desenvolvimento do homem, do jovem tendo suas descobertas, suas revoltas, tomando suas decisões, mas acima de tudo, o que todo homem tem em comum, que é procurar o seu lugar no mundo. Todo homem procura o seu lugar. O Blood, que ele é um vampiro, ele fica o tempo todo atrás de uma canção. E essa canção é um significado. Ele tenta achar respostas. Qual que é o propósito dele no mundo? Mais do que isso, eu também interpretei o quadrinho como algumas metáforas para a humanidade. É assim, que o quadrinho tem muita referência. Então eu vi referência contra a religião, referência religiosa, vi referência da humanidade como um todo, um ciclo, a história como ferramenta para você não cometer os mesmos erros. É muita coisa. Então eu achei muito interessante quando a primeira frase que começa o quadrinho é: o mar tornou-se sangue e entregou os seus segredos. Então o que é o sangue? O sangue, ele é símbolo da vida. O sangue simboliza a vida. E a vida é um ciclo. A vida é um ciclo de nascimento e morte. Eu acho que isso resume o quadrinho, que é o ciclo Ouroboros. Eu acho muito interessante também a mulher também mostra no começo do quadrinho que a mulher que encontra ele, o quadrinho fala que ela tá muito ansiosa, esperando, ela também não sabe o que é. Ela fica esperando assim, e quando ela encontra, ela fala: caramba, agora encontrei o que eu tava esperando. Eu vejo no quadrinho as mulheres que aparecem no quadrinho como uma simbologia maternal, uma simbologia de vida, né? De dar luz.
Tanto que ela o que a interpretação que eu tenho dela esperando a criança no começo, ó, eu tava esperando alguma coisa e finalmente achei. É a mesma coisa que a mulher do Blood lá no final, ela fala, agora eu estou ouvindo o canto que você tava falando. E é no momento que ela tá grávida lá, que ela tem um filho lá. Então assim, isso é muito simbólico para mulheres, né? E a mulher, ela simboliza muito esse ciclo. Tanto a mulher representa um ciclo, tanto pelo ciclo de fertilidade que ela tem, como o dela nascer, gerar uma criança, essa criança transformar-se em uma mulher e ter a capacidade de gerar um outro ser. Então, a mulher em si tem essa simbologia. E eu achei muito legal que o começo amarra com o final, dessa posição que a mulher toma no mundo, né? Sim. E aí eu interpretei isso, né? O que a mulher, no caso da história, né? O que completava essas mulheres, que era realmente ter um filho, né? E eu achei muito legal que quando ela entra na caverna com o bebê, tem uma velha lá. E essa velha você percebe que ela é onisciente, ou ela é uma profeta, ou ela é uma bruxa, mas ela sabe tudo. Quando ela chega com o bebê, ela fala assim, ó, eu achei, a velha já fala, eu sei o que você achou. Eu achei uma eu já falei que eu sei o que você achou. Aí a mulher fala assim, eu posso ficar com ela? Com a criança? E a velha fala assim, se você quer, pode ficar. Dê amor, dê carinho, crie, mas saiba de uma coisa, essa criança lhe foi dada. E assim como lhe foi dada, lhe será tomada. A interpretação que eu tenho disso é os filhos. Nenhum pai pode falar que o filho é meu. A gente cria filho pro mundo, né? E assim, quando ela fala que ele foi lhe dado, o filho foi lhe dado e ele será tomado por quem? Pela vida. Então eu penso assim. Sim. E tem alguns outras ideias que eles passam nessa parte de maternidade na HQ, que é a mãe, a moça sempre alimentando ele, e ela sumia, né, por um tempo, voltava, alimentava ele, e aí era com sangue, porque ele é um vampiro, né, o Blood, e ela deixa entender, né, porque ele tá ali tomando sangue e dá a parecer que não tá acontecendo nada, mas tem uma hora no HQ que ela deixa entender e fala, você esperava que como que eu consegui encher os meus seios? Eles não enchem sozinhos. Eu acho que o que eles passar isso é todo o sacrifício que uma mãe faz, né? Às vezes o filho nem percebe o que ela tá fazendo, mas ela tá literalmente dando sangue dela pra conseguir criar e alimentar o filho, né? Essa parte aí que você falou é a parte que ele encontra a mulher dele, né? A mulher dele alimenta ele assim, quando ele já tá adulto. Sim. Essa interpretação que você teve, eu não tive, ó, como que é interessante. Eu tive uma outra interpretação nessa parte, porque ele conhece a mulher dele lá pra frente, que é uma outra vampira, e eu vi como uma negação humana de que existem os nossos instintos, de uma briga dele para suprimir os instintos dele, que era o instinto de fome. Ele precisava de sangue, mas ele queria suprimir isso e ignorar. E aí ele encontra a mulher, e aí tem esse momento que ele é um momento meio que sexual também. Eu interpretei quando ele conhece essa mulher, né? É a iniciação sexual do jovem, né? A sensualização do jovem, o conhecimento do sexo pro jovem. E ali quando ele meio que tendo a relação com ela, ele se amamenta de sangue, os seios dela dá pra ele de amamentar, e é sangue. Como que é simbólico, né? Eu interpretei também como muitos homens, a maioria, tem até uma teoria disso, que o homem procura na sua esposa a sua mãe. Você já ouviu isso? Procura, ele até pergunta pra ela, você é minha mãe? Ela fala, se você quiser que eu seja, eu serei. Sim. E além disso, o ímpeto dele, o ímpeto animal dele, ele querer suprimir disso, e do ser humano querer se enganar. A gente tenta muitas vezes se enganar, porque ele bebia o sangue pelos seios dela, não matava ninguém, não caçava. Só que lá pra frente, no final quase próximo ao final da HQ, ele sente um ímpeto muito forte de fome. E aí ele sai de uma caverna que ele tá, e ele mata uma pantera do lado de fora, e ele come o sangue. E aí ele fala assim, o que eu me tornei? Isso é muito interessante também, que ele fala, em que eu me tornei? E ela fala pra ele, o que você sempre foi. Sim. E aí foi o momento que você fala assim, mas eu nunca senti um ímpeto assim, eu nunca precisei caçar, né? E ela fala, o que você acha como eu te alimentava? Ela caçava, entendeu? Então eu interpretei como a ignorância deliberada
inesperada que a gente às vezes toma na nossa vida. A gente às vezes fecha os olhos para certas coisas na vida, ou para certas necessidades, para, de certa forma, se sentir superior, mas no final todos são iguais, todos têm a mesma necessidade. Seja eu aqui no Brasil, seja o cara lá no Japão, nós, seres humanos, somos comuns, somos idênticos nas nossas necessidades. E é muito legal essa parte. No final das contas é todo ser humano, né? Porque eu tava até conversando com um amigo meu que ele lançou um livro, e ele é lá de Belo Horizonte, ele lançou um livro e o livro narra as histórias dele, até a Aloysio Júnior, mandar um abraço pra ele se ele estiver escutando. Ele narra as histórias dele quando era pequeno e de como o esporte influenciou a vida dele, né? E um dos capítulos, ele fez, muito legal esse capítulo, ele fez tópicos comparando algumas coisas da vida com as regras do futebol, da pelada de rua, né? De quando você é criança. E é engraçado que as regras eram a mesma, né? As regras eram as mesmas, é exatamente igual, as brincadeiras muito parecidas, se não iguais, até os medos, né? Eu lembro uma vez que eu tava comentando com um amigo meu lá do Nordeste, se tinha a lenda da cobra no McDonald's, né? Na piscina de bolinha do McDonald's, e eles falavam que tinha. Então, tipo assim, como que isso passou nas eras antes da internet, né? Como que a gente consegue todo mundo ter a mesma percepção, mesmas brincadeiras, mesmo medo, e tudo na época. Hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia a pessoa lança uma coisa no mesmo instante, está no mundo inteiro. Mas antigamente, pra gente ter a percepção do mundo igual, todo mundo, é porque tem alguma coisa que faz a gente pensar da mesma maneira, alguma coisa que leva a gente a pensar sempre nas mesmas coisas, né? O ser humano é semelhante nas suas diferenças, né? Sim. Aí depois que ele cresce, a velha fala, chega um momento dele sair, dele ir embora, e ela entrega ele para um monastério. Nesse monastério tem lá 2 caras que eles se autoproclamam os santos, e eles ensinam o Blood na religião deles, que eles dizem que Deus entregou uns livros, Deus escreveu esses livros para eles com todo o ensinamento, com todas porque o homem, a criação, porquê do homem, qual que é o sentido da vida, todas essas perguntas, e é criado por ele. Um é chamado de irmão, o outro é chamado de pai. Eu achei também muito interessante que eu também entendi isso como uma metáfora. Enquanto a mãe dele, adotiva, que encontrou ele, deu amor, criou com carinho, com afeto e proteção, o pai dele, no arquétipo do pai, é aquele que tenta trilhar ele num caminho, né? Fazer com que ele siga um caminho delimitado e que bote regras e que tente inserir ele. É o arquétipo do pai, né? E quando que ele tá nesse monastério, ele não pode questionar. Se ele fazer uma questão, ele já leva uma cajadada na cabeça e fala, você não pode questionar, você tem que aprender. E com o tempo, ele para de questionar. Só aprende os dogmas ali da religião e vai. Ali já me remeteu muito a questão de criança mesmo. Quando que nós somos crianças, a gente tem esse lado questionador, e por se adaptar à sociedade, para que nos adaptemos à sociedade, a gente vai percebendo que não dá para ser assim. A gente vai parando de questionar, e muitas vezes não, e isso a gente esquece, né, essa função. Você vê que as pessoas que se destacam na sociedade são os questionadores. Isaac Newton, todo mundo sabe que se você soltar algo suspenso, essa coisa vai pro chão. Newton se perguntou, mas se eu solto algo, por que esse algo não fica onde está? Por que ela corre pro chão? Existe uma força que puxa pro chão. E ele revolucionou a física. Einstein também poderia ter pensado, mas por que as coisas vão, depois de já descoberto, né, a gravidade, interpretada a gravidade por Newton, ele também não parou de questionar, mas essa força, que força é essa? Aí ele falou, então talvez haja uma deformidade ele chegou na conclusão que a deformidade no tecido do espaço e do tempo faz com que as coisas, e isso toma um espaço, isso faz uma deformidade, então as coisas não são puxadas, as coisas são escorregadas para o centro daquele objeto que faz aquela deformação. Mas é isso, então eu tive essa interpretação fora da questão religiosa, porque eu não tive como
ver essa parte essa parte religiosa sem trazer para a questão religiosa que a gente tem mesmo, né? A questão evangélica. Deixa eu até... Tem até uma parte aqui que eu quero ler. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. À tarde, ele tá falando do Blood, essa parte que ele já tá no monastério. À tarde, sentava-se com o pai, estudando os livros escritos, segundo o que lhe disseram pela própria mão de Deus e passados diretamente do Senhor da criação para os santos, e aprendendo como o universo se formara, por que se formara e qual era o seu lugar nele. O pai dava longos discursos explicando os ensinamentos encontrados nos livros. Ocasionalmente, o menino fazia perguntas. O pai o agredia. Não havia raiva nas agressões. Elas eram sempre seguidas por uma palavra bondosa e um abraço. Com o tempo, o menino deixou de perguntar. Não sei você, mas pra mim, por isso que eu falo que muda de acordo com o arcabouço cultural de cada pessoa. Eu fui até quase os 20 anos evangélico. Isso daqui soou pra mim, cara, como a religião é. Na minha parte, como os evangélicos são. E assim, é muito isso. De você não poder questionar, é assim e acabou. Se você acaba questionando muito, você se torna um pária. Então, eu vi isso como uma cutucada nas religiões, entendeu? Como que, com amor, mas não questione. Se você questionar muito, você não tá no caminho certo, ou você não tem o Espírito Santo, ou você é do diabo, ou você que tá querendo trazer insurgência pra igreja, enfim. Sim, isso é muito legal essa parte. Isso é eu concordo, a interpretação foi a mesma, porque isso é basicamente o conceito de qualquer religião. O conceito de qualquer religião é você obedecer o que está escrito na Bíblia, por mais que, ou no Alcorão, ou sei lá, em qualquer livro... Os dogmas. Nos dogmas. Então, se você parar pra pensar, essa crítica ao fato da religião em si te obrigar a fazer qualquer coisa que seja, e você perde totalmente sua autonomia, né? Sua individualidade, né? Sua individualidade, e assim, você não pode... Você tá recebendo um mandamento de alguém que recebeu um mandamento de alguém que recebeu um mandamento de alguém que leu um livro, que traduziu um livro, que foi traduzido. Assim, mesmo se eu não acredito, né? Mas mesmo se eu acreditasse que a Bíblia foi alguma coisa... Tô falando da Bíblia, mas é a religião no geral. Esse tema aí da HQ é para a religião, ponto. E aí, mesmo se existisse alguma coisa, mesmo se 2000 anos atrás a gente tivesse algum livro, alguma coisa que relacionasse isso pra gente, isso aí já passou na mão de tanta gente que a gente não tem ideia de quem seja, já passou por tradução e por interpretação, e a gente tá vendo nessa HQ como a interpretação ela pode variar, como a interpretação de uma pessoa é uma coisa, de outra é outra, tanto que se a gente vê alguns estados extremistas, né, de algumas religiões do Oriente, eles são pautados em interpretações que eles têm da mesma frase que uma religião que não prega algumas coisas que eles pregam, leu, né? O livro não muda. Então, você tá sendo obrigado a ser guiado por uma interpretação, no final das contas, né? Sim. Não, tem até isso que você falou na HQ, porque ele chega pra falar com o pai, que é como se fosse... Não, é o líder da religião lá, e quando ele chega, o pai tá escrevendo no livro. E ele fala, mas peraí, não é Deus que escreveu os livros, é você que tá escrevendo. E aí o pai fala assim, não, mas Deus fala através de mim, eu escrevo. Sim. E aí nesse momento que ele rompe, eu vejo isso. Por isso que eu acabei interpretando a HQ como as fases que a gente passa pela vida. Foi muito próximo do que eu passei, o que eu vejo muitas pessoas passam, que é o jovem aceitando aquilo que os pais falam, aquilo que a sociedade fala, e depois se deparando com a realidade e se revoltando com aquilo. Então é como se uma pessoa falasse pra você, não abra aquele armário, que aquele armário ali tem um tigre dentro. Só que quando você abre aquele armário, tem guloseimas, tem coisas muito gostosas pra comer. Antes tivesse o tigre lá dentro mesmo, porque a decepção e a revolta que aquilo te gera, porque por tolher algumas escolhas que você poderia fazer, ou fazer você pensar de forma, né, que você não teve escolha, aquilo revolta. Então isso pra mim mostra a revolta que muitas pessoas têm ao questionar, ao se depararem, por exemplo, o questionamento que você falou, eu não acredito, passou por um
mão de muita gente, isso é lícito, cada um pode questionar. E quando que tem esse questionamento, acaba tendo aquele rompimento religioso. E o jovem ele é muito energético. Então, quando ele se revolta numa explosão. No caso da HQ, o Blood mata eles, mata todo mundo e foge livre e sem arrependimento. A HQ até fala assim, ó, ele ficou com medo porque ele não teve arrependimento nenhum, mas ele se sentiu livre, então tô nem aí. Então ele sai num balão, sai pra explorar o mundo, que eu acho que é a interpretação da jornada do jovem, né? Do jovem, do ser humano, de uma vida sem os grilhões religiosos. Não, e ele representa bem isso, porque quando ele estoura e mata todo mundo, quando você se despede da religião da sua família ou do ambiente que você foi forçado, quando você faz parte daquilo porque você se sente bem, não tem problema nenhum, né? Mas muitas vezes você é forçado a estar naquele lugar, naquele ambiente, e você vira a ovelha negra da família se você não quer. Quando você sai, é como se você tivesse morrido para algumas pessoas, né? E é legal como a HQ ela dá essa invertida, né? Porque quem que morreu, né? Quem que vai morrer se as pessoas começarem a abandonar essas obrigações, essa questão de ser definido o que você tem que pensar, quando você tem que pensar, como você tem que pensar com a religião. Quem que morre nessa história, né? Quem que vai morrer se todo mundo resolver pensar pela própria cabeça, tentar interpretar um texto da maneira que acha melhor? Então quem que morre nessa história, né? Não é a pessoa que sai dali que morre, né? Cara, esse HQ tem muita interpretação, não dá tempo de falar tudo. Sim. Mas, por exemplo, isso que você tá falando, mesmo a pessoa que tem a maior certeza, você vê a pessoa mais completa, ela tá absorta naquele conhecimento religioso. Mas assim, é aquela certeza que ainda, se você garimpar, você ainda tem certeza. Na HQ, o cara que era um dos santos, que teoricamente teria todas as respostas, quando tá no leito de morte, ele diz que tem medo de morrer. Sim. Mas peraí, se você tem certeza que existe o outro lado, que existe tudo, se você tem... Que medo é esse, né? Então, no final das contas, é isso. É isso pra mim que a HQ traz. É a similaridade dos seres humanos. No final, ninguém tem certeza de nada. Todo mundo tem os seus anseios, todo mundo tem seus medos, todo mundo tem o medo da morte, entendeu? Você pode não ter medo de morrer, mas o medo abstrato da morte todos temos. Ninguém sabe, todo mundo tem medo da incerteza. Então, é legal. Depois, voltando pra história, ele vai e aí o balão que ele tá voando é atacado por corvos, também bem simbólico, né? Por corvos negros, não sei se existe outra cor de corvos, mas corvos atacaram o balão dele e ele cai na terra. Também, pra mim, é uma referência à queda de Lúcifer. Ele se revolta contra Deus, abandona, vai com a liberdade e cai na terra. E ele cai na onde? Ele cai no Vale da Dor. Então, é tanta coisa nesse quadrinho. Ali eu vi Jesus Cristo, eu vi Siddhartha Gautama, quando que ele encontra todas as enfermidades, todas as pústulas da sociedade ali no Vale da Dor. Me lembrou muito Siddhartha Gautama. E é isso, né? E ele chega lá no meio dessas pessoas, ele não quer que as pessoas toquem, ele bate nas pessoas, se afastem de mim e tal. E lá ele encontra um ancião. E esse ancião é que vai fechar a história. Esse ancião, ele tem um Ouroboros na testa. E, cara, ele tem uma frase espetacular, porque esse ancião, ele cuida dessas pessoas. E ele dá alimento físico e alimento espiritual para essas pessoas. Ele dá afeto, tudo que essas pessoas precisam. E o quadrinho fala, cara, que quando ele vê esse ancião, ele sente fome. Fome do quê? Tá implícito. Mas ele sabe que aquela fome que ele tem, só aquele ancião pode dar. E ele chega, tem uma fila lá para consultar o ancião, ele interrompe tudo e fala, me alimente. E o ancião fala, calma, você tá passando na frente dos outros. Não, me alimente. Ele fala, vem à noite que eu te alimento. Quando ele vem à noite, olha só a frase. Ele chega assim pro ancião, me alimente. E o ancião diz pra ele, me dê seu prato. E aí ele, não tenho prato. E aí o ancião retorque pra ele, né? Então não tenho como alimentá-lo. Olha como é simbólico de às vezes você querer algo e não estar preparado para aquilo. Sim. Você querer algo, você querer... Cara, agora eu pensei mas quantas discussões tem aí hoje que a gente vê que a pessoa só quer falar, mas a pessoa não quer ouvir. Ela não quer discutir, ela não quer argumentar. Ela não tá aberta
pra ouvir uma opinião contrária. Ela tá com uma opinião formada, ela não é passiva de talvez, de você dar um argumento de ela estar errada. Então, isso é uma interpretação, mas outras coisas, eu quero ser chefe, mas tá, você quer ser chefe na sua empresa, mas você não se preparou, você não tá com o seu prato. Não, o meu sonho de vida é comprar uma casa, mas você guardou dinheiro, você fez seu planejamento financeiro. O meu sonho é escrever um livro, levando pra você. É que nem você escreve todos os dias, todo dia você tá pensando em história, todo dia você tá fazendo, você faz treinamento, você lê livros sobre escrita, você tá se preparando, você tá pegando seu prato pra se alimentar. Então, por isso que eu achei esse livro, essa HQ, ela muito rica. Você tira muita coisa dela, muita coisa. E numa frase simples, numa cena simples dessa, olha quanta coisa que dá pra tirar. Sim, é aquela angústia do jovem, né, de que ele é uma coisa sem ter nem certeza que você vai conseguir carregar, né? Uma cruz que você não tem nem como carregar. Então, essas partes das analogias da HQ são as que valem a leitura, mas é como eu te falei, seria legal ter todas as interpretações, mas a história em si ser uma história sem muito buraco, sabe? Não é buraco que a história tem buraco, mas sem muito você poder passar por aquilo ali sem a interpretação certa ou sem precisar interpretar ou com a interpretação qualquer. Não, que nesse ponto eu discordo com você. Ela tem uma história que ele amarra. A história tem várias camadas, como você disse, mas ela tem uma história base. Ele foge lá do monastério, ele entra numa floresta, ele é atacado por uma tribo de zumbis. Ele é atacado por uma tribo de vampiros. Esses vampiros o tornam, mordem ele, jogam ele no outro rio de sangue e ele renasce como o vampiro. Pra frente ele encontra a esposa dele, que também é uma vampira. Tem toda a questão da comunhão deles, que eu achei muito interessante. Esse capítulo da comunhão, pra mim, é uma clara referência ao matrimônio mesmo. E depois, no final, ele perde lá, ele fica a HQ inteiro atrás de saber qual que é a posição dele no mundo. Ele tenta se encontrar. E nesse caminho, nessa caminhada que ele vai procurando atrás desse canto, atrás dessa canção, ele quer saber quem é o cantor atrás dessa canção que ele ouve, que ele tá atrás, que é esse chamado que ele tem. Ele perde um amigo lá na história, morre, e aí esse amigo é levado para a Ilha dos Mortos. Ele vai para essa Ilha dos Mortos junto com a esposa. Dentro dessa Ilha dos Mortos, ela fica grávida, ela tem um filho, e ela morre nesse parto. Ele pega esse filho, joga no mar com ódio, e aí ele fica séculos ali segurando a esposa, né? Ele é um vampiro, ele é imortal, ele fica cego, ele fica velho, o cabelo dele embranquece, as eras passam. Na hora que ele acorda, ele faz uma peregrinação por um tempo, e depois, na busca, ele percebe que tudo aquilo que ele estava buscando não fazia sentido. Então ele desapega de tudo para se encontrar. E quando ele se encontra, ele percebe que ele era o ancião lá da Vila da Dor. Sim. Aquele ancião. E aí ele vai pra Vila da Dor, começa a atender aquele pessoal até encontrar o homem, que era ele, e fecha o ciclo. Sim. O quadrinho, ele fecha os ciclos em vários sentidos. Ele fecha o ciclo. Ele é o ancião lá do começo, que encontra com ele mesmo e fecha a história. Ele também é aquela vida do velho, que tá falando com a moça. Depois você vê lá na frente que tem os dois casal no mar, que também são eles. Ele fala, né, que ele teve várias vidas. A interpretação que eu tenho são várias vidas com o mesmo cerne. E aí ela fala, quando os dois estão conversando, contando a história, ele fala, mas o que aconteceu com o rei? Ela fala, não, ele e o espírito voaram pro céu, bateram asas e voaram pro céu. Depois você tem contato com as aves, que é o corvo e a pomba, que também é a representação deles. E essa pomba pergunta, o que aconteceu com o velho? Ele se desfez. Depois essas pombas viram estrelas. E aquele garoto, aquele bebê que ele joga no mar, é o bebê que dá origem no cesto de espinhos. Que o cesto de espinhos já diz, né? O cesto de espinhos remete a Cristo, o renascimento. Tudo fecha ciclo, tudo é o Ouroboros. Tudo ele fica fazendo esse ciclo. A história é isso. Agora, dessa história, você tira as interpretações dos trechos. É que nem eu falei da comunhão. Ele tem aquela primeira relação com a mulher, depois você tem o convívio com a mulher, aí depois você tem o distanciamento deles. Você se lembra daquela parte da escada, que aparece uma escada para um céu e ele sobe,
sobe e a esposa se nega a subir. E Sim, tem um amigo dele lá também. Ele vai pra uma realidade mais parecida com a nossa, né? Isso, ele vai pro mundo cotidiano. E nesse mundo cotidiano, pra mim, é o resumo de toda a história. Acontece as mesmas coisas. Quando ele é jovem revoltado, ele é jovem, acredita em tudo, tem os ideais, é questionador, depois ele se revolta, depois ele para de questionar, depois ele envelhece, depois ele casa, depois ele morre, ele pega um câncer lá pra frente, ele separa da mulher. Ali eu já interpretei como uma fuga, porque ele não estava bem com a mulher e ali era uma forma de fugir dos problemas dele. Então, e assim, eu vou para outro lugar, eu vou fugir para cima, né? Eu vou melhorar minha vida, vou negar os meus problemas. Só que quando ele chega do outro lado, tem um paralelismo de problemas. É muito parecido. Isso para nossa realidade muitas pessoas fogem do problema achando que fugir você vai resolver, fugir você não vai ter, mas a vida humana, ela se repete. Que é aí que eu falei, eu vi muito como o crescimento de uma pessoa, os pontos em comum que acaba todo mundo passando, mas eu também vi como um ciclo da humanidade, como a humanidade ela tende a passar pelas mesmas coisas. Por isso que eu interpretei que o quadrinho, as pessoas ficam contando as histórias para si mesmo, se você pensar, porque são vidas do Blood e da mulher, por várias formas que você apresenta. Eu até esqueci de falar, o ancião quando volta lá, ele fica velho também, ele fica na cama igualzinho o rei. Aí tem interpretação que ele é o rei, ou interpretação que é só um espelho, né? É um espelho das outras histórias. Mas ficou muito claro que são eles. E o pequenino? O que tem o pequenino? O pequenino, a interpretação que eu tive é que na parte que ele morre lá na frente, então aí você tem a comunhão, você tem todo o progresso de uma vida de uma pessoa. Então ele perdeu a parte questionadora dele, ele cresceu, ele envelheceu, ele questionou, ele se revoltou, ele conheceu a sexualidade, ele casou, ele envelheceu e ele começou a perder os amigos, os entes queridos. Então ali, quando que o amigo dele morre ali, é a representação da nossa vida, quando a gente chega naquele momento que os nossos amigos começam a morrer e como a gente como lidamos com o luto. Ali ele teve que aquele momento que chega aqueles seres navegando lá no barco e pede o corpo do amigo dele e a mulher não quer entregar, e ele entrega, assim, é um momento que a entrega de você, a aceitação da morte. Ele fala pra ela, mas ele já tá morto. Então quando ele entrega para aqueles seres, ele tá aceitando o luto, ele tá entregando o corpo pra morte. Aceitando a morte. Essa é a interpretação que eu tive. Mas, por exemplo, porque eu acho que eles ficam contando as histórias entre si? Ali eu já tive a interpretação qual é a importância da história para a humanidade. Porque o ciclo que fica rodando na história é um ciclo de progresso. Então, a humanidade, ela tende a voltar a fazer as mesmas coisas. Os seres humanos tendem a repetir. Ninguém nasce pronto. A criança, quando nasce, tem que aprender tudo de novo. Ninguém nasce com os conhecimentos anteriores. Então, o compartilhamento e os erros passados contados em história e ensinamentos faz com que a sociedade ela progrida como uma sociedade. Então tudo que você aprende, você passa para as novas gerações que aprendem mais e escalona essa sociedade. Por isso a importância da história. Tem aquela máxima de quem não conhece a sua história tá fadado a repetir os seus erros. Não tem? Tem essa máxima, já ouvi. Sim. Pra você ver, trazendo pra nossa sociedade, olha o que tá acontecendo, Valdir. Gente voltando a pedir ditadura militar, regime militar. Gente já passou por isso. Olha a importância, a gente já passou por isso. O Brasil já conquistou a democracia. E tem gente que tá querendo voltar, tá indo pra trás. Sim. Assim como a sociedade. Olha como que é o perigo de uma sociedade aculturada, de uma sociedade sem conhecimento, entendeu? Como é perigoso. Sim. Então, eu também tive essa interpretação. Então, o quadrinho eu tive algumas interpretações locais, como a crítica da religião, como o desenvolvimento do homem, do ser, né? Em todas as suas etapas, o que é comum para todos os seres humanos, mas a humanidade como um todo, como tende a fazer um ciclo e como você tem que tomar cuidado e a importância da história, a importância de você propagar os erros, né? Contar os erros para que esses erros não se repitam. Sim, a gente tá vivendo É engraçado que parece que a gente vai viver isso pra sempre, como o HQ fala, né? É um ciclo, porque... Sim. Até já viu a teoria que tem
que a cada 100 anos acontece alguma pandemia. Começa uma grande tragédia. Não, uma grande tragédia. Ou é guerra, eu já vi assim, ou é guerra, né, que mata todo mundo, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Ou mas teve a gripe peste. espanhola em 1920, né? Os caras falaram. Se eu não me engano, a peste negra não foi. Deixa eu ver aqui, porque foi em 1930 que começou. A peste negra matou 2/3 da Europa, cara. 2/3 da Europa. Aí teve a febre espanhola. Eles falam que a cada 100 anos acontece uma grande tragédia, né? E assim, ou a gente tem tragédia o tempo todo, ou tem tragédia o tempo todo mesmo. Isso tem. E aí é só marcar, né? É só marcar as que você quer. Mas a gente tá vivendo numa época que... Hoje eu tava vendo um post de um deputado com o marido da Maria da Penha, né? Que deu origem à lei da Maria da Penha. Que arrebentou a Maria da Penha? Então, ele deu a entender no post que ouviu o lado certo da história, porque ele tava junto com o cara, mano. Olha que absurdo. O cara teve coragem de postar isso, cara. O cara teve coragem. O cara que deixou a mulher numa cadeira de rodas. Isso deu choque, espancou, deu tiro com a mulher dormindo nas costas. E o cara deixou entender. Ele escreveu desse jeito. Eu ouvi, tipo, é bom quando a gente escuta as duas partes da história e abraçado com o cara, velho. Aí você... Absurdo. É a verdade pessoal, né? Cada um agora tem a sua verdade. Não tem mais a verdade universal. A Terra pra mim é plana e acabou. É o que a gente tinha falado, né? Não, mas peraí, como assim a Terra é plana? Como? Não, a Terra é plana e não existe gravidade. Não, mas como assim, cara? Como você explica que os objetos... Que objetos caem no chão, você pode chamar do nome que você quiser, mas que existe uma força que puxa pro centro da Terra, existe isso. Isso é testado. Não existe, não. Isso daí é densidade. Isso daí é empuxo da água. Densidade. Mas, cara, se é densidade, então objetos com densidade diferente desceriam em velocidade diferente. Você pega dois objetos, você pega um papel e pega um elefante, você pode jogar que vai cair no mesmo tempo. Não é assim, não tem como discutir. As pessoas agora têm a verdade pessoal. Opinião. É que as pessoas não entendem. Você tem direito à sua opinião, mas não tem direito a fato. O que é fato, é fato. Não tem opinião. Não venha falar assim, não, mas é a minha opinião que a Terra é plana. Não é sua opinião. O fato é que a Terra é esférica. E ponto. Isso é comprovável. Você consegue medir. Você consegue fazer teste. A gente tá voltando pra... Então, tem gente que em 1500 conseguiu comprovar que a Terra era redonda, e agora em 2020 a gente tá gastando tempo com propaganda pro pessoal lavar o pinto pra não cair. Você viu? Tá cheio de propaganda assim, porque aumentou pra caramba o número de câncer por causa disso. A pessoa não se lava, né? Não se lava. Mano, olha isso, velho. Tendo que provar que a Terra é plana. O sarampo voltou, Valdir. O sarampo voltou porque as pessoas não estão vacinadas. A gente já tinha erradicado no Brasil. O sarampo voltou porque as pessoas não estão se vacinando, cara. Então, Terra plana. É por isso que a importância da história, tá vendo? As pessoas estão repetindo. Isso já foi aprendido. A vacina já foi descoberta, ela já foi provada, eficácia. Não volta mais. Ditadura, gente, já passou. A gente já viu tudo que a ditadura traz. A gente já passou na mão de um déspota. Você quer colocar na mão de outro? Gente, bota a mãe na consciência. Não dá, cara, não dá. Eu tava vendo outro dia, por acaso eu caí, cara, fazendo edição de podcast. E aí, por acaso, eu caí no... Pô, eu não vou saber o nome, mas tem um vídeo muito famoso da época da ditadura, era na transição, né? A gente tava quase ganhando já pra voltar pra República. E aí tinha lá um general, e o general fazendo entrevista, e o general assim pros repórteres, mas e a lei de imprensa, a lei de liberdade? Cala a boca! Ele fala pra ele, cala a boca! Olha isso, cara! Olha, imagina, cala a boca! Aí o repórter no ato, fala assim, então, acho que ele deve ter pensado, eu não quero mais entrevistar esse general não, aí desliga o gravador. Sim. Cara, e todo mundo conhece só até essa parte, que aí o general fala assim, então desliga isso daí mesmo, pum, empurra. E tem gente aí que defende, fala assim, não, tem que ser assim mesmo, eles querem a liberdade, uma liberdade que é pro poderoso oprimir o mais fraco, essa é a liberdade que o pessoal tá brigando aí. Sim. E aí, só que não assiste até o fim. Cara, depois você assiste esse vídeo, é assustador, porque o general corre atrás desse repórter, depois você coloca pra você assistir, e ele pega esse repórter, cara, e aí começa todo mundo botar a mão na frente das câmeras, tentar esconder, e ele puxa esse repórter e fala, você vai pedir desculpa, cara, numa truculência, e o repórter com medo, cara, medo de ser morto, cara. Sim. Vocês querem voltar pra isso? Cara, é de não conhecer a própria história, de não querer conhecer. Sabe o que eu acho que é? Que assim, a gente vive num país que
sei lá, 30% das pessoas já assumiram que são preconceituosas, racistas e tudo que é possível ser de ruim. As pessoas assumiram isso. Aí você coloca uma pessoa no poder que a pessoa te dá, que fala que você tem o direito de ser assim, você tem o direito de ser o que você quiser. E aí a pessoa vai lá e faz isso. Então, toma, agora você tem poder de falar isso, você pode falar que você quer matar um gay, porque é seu direito como cristão. O cara vai lá e o cara coloca isso como uma coisa normal. E aí as pessoas agora estão saindo de tudo que porque ninguém virou, né? Vamos combinar, ninguém virou racista e preconceituoso e a favor da ditadura hoje. As pessoas só estavam esperando a oportunidade. Poder, né? Vira representação, as pessoas estão ganhando poder. Então, você vê uma pessoa que às vezes não sabe nem qual que é o plano de governo do cara que tá aí, é uma pessoa que não tem noção de nada que tá acontecendo, mas ela se sente representada, porque ela é a pessoa que colocaria 15 pessoas da família na casa dela, no governo, se ela tivesse poder, é a pessoa que ela aceitaria uma mansão de milhões de reais como propina se ela estivesse lá, ela se sente representada, é isso que tá acontecendo. Pô, roubaram vacina, não vão? Roubaram vacina, exatamente. Mas enfim, senão aí a gente vai muito pra política. Mas é isso, cara. Também tem muito legal também na parte do quadrinho que eles encontram um avião. Eles estão andando, aí eles encontram um avião. Você lembra dessa parte? Sim. E aí quando chega, e aí fala assim, mas o que é isso? Eles não conseguem interpretar o que é aquilo. E aí a mulher dele fala, isso aqui é o nosso lar. E aí a minha interpretação é como a tecnologia traz segurança pra gente e como ela melhora nossas vidas. Porque ali era a tecnologia, e a tecnologia disso que a gente tá falando, de um compartilhamento progressivo de conhecimento, porque o homem não chegaria no avião se o conhecimento não fosse acumulado pelas gerações. Se você segurar o conhecimento para si, se o ser humano fosse um ser que não compartilhasse, a gente não chegaria ao ponto que a gente está. Eu tava lendo, mas não terminei muito ainda, que é Sapiens. O livro se chama Sapiens. É aquele uma breve história da humanidade? Isso, Sapiens, do Yuval Noah Harari. Isso. Então, e assim, eu não terminei ainda, mas o que já dá pra perceber que qual é o diferencial? Ele vai passando assim pela evolução do homem. Qual que é o diferencial do Homo sapiens para outras espécies? Não só animais, mas os outros hominídeos, porque o Homo sapiens, ele sobreviveu, que somos nós, é a nossa espécie. Mas por que o Homo de Nuremberg não sobreviveu? Agora tô esquecendo aqui as pessoas. O Homo erectus, bom, agora esqueci as espécies, né? Nós precisamos separar o que é falta de memória, esquecimento, e o que é o esquecimento por desatenção. Mas por que as outras espécies de hominídeos não sobreviveu? Qual que é a diferença? E o livro dá esse argumento, que é a nossa capacidade de contar histórias, cara. A nossa capacidade de convencimento. Porque o que o livro traz é que tudo é uma ideia. E tudo é uma ideia mesmo. Por exemplo, a democracia que a gente tem, isso é uma ideia. É uma ideia que convence a todos que a Carta Magna nos dá liberdade. Todo mundo acredita naquela carta. Assim como os americanos acreditam na carta, e que aquela carta nos torna livres, e que eu tenho direito a uma moradia, e que eu tenho direito a ser feliz, e que eu tenho direito à segurança. Tudo isso é uma ideia. Como você vende? Como você vende isso? Como as piores coisas que aconteceram no planeta, como a Segunda Guerra Mundial, ou a União Soviética, né, o comunismo na Rússia, ou na China, né, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, matou milhares de pessoas. Como isso aconteceu? Aconteceu com uma ideia, é um convencimento, as pessoas compraram aquilo. A gente no podcast falou, tome muito cuidado quando você desumaniza, porque se você vende uma ideia como essa, você desumaniza o outro, você convence qualquer um, assim, pode matar na praça pública, porque não é um ser humano, você pode matar. É assim que Hitler convencia os alemães a matar os judeus. Pô, eles não valiam nada, eles são piores do que cachorro. Então pode juntar tudo, colocar num campo de concentração, desumanizando, entendeu? Eu tenho várias discussões disso, porque tem pessoas que tem mais no espectro da esquerda, às vezes chega da direita, chega falando assim, não, mas tinha que ser esquerdista porque é comunista. Cara, e daí? E daí que é esquerda? E daí que é comunista? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar todos os esquerdistas
esquerdistas, colocar um símbolo, costurar uma estrela vermelha do PT nas roupas deles, levar tudo pra um campo de concentração e dar um banho de... Cara, gente... mas muitas pessoas fariam isso hoje em dia. Não tenho dúvida. Centenas de milhares de pessoas fariam isso com preto, com gay, com quem é de esquerda e com quem começa a fazer greve contra o salário, para quem quer mais direitos. É só a chance. Não tenho dúvida que o contrário também colocaria a direita no paredão também. Tem os extremos do outro lado. Não, com certeza. Tem a teoria da ferradura, né? Quanto mais próximo do extremo, você não distingue. Você não distingue. Sim. Então, parece que não é pertinente a conversa que a gente tá tendo, mas tem tudo a ver com a HQ. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque é isso que ela toca, né? O ciclo do ser humano, como o ser humano é previsível, como o ser humano acaba cometendo os mesmos erros, ou tendo até as mesmas vitórias. Como o ser humano faz mal pra ele mesmo, porque quem mata o ancião, que é ele mesmo, é ele se mata, né? Sim, é verdade, eu tinha até esquecido essa parte. Ele faz mal pra ele mesmo, né? Ele faz mal pra ele mesmo, exatamente. É verdade. Tem tanta coisa, cara, nesse quadrinho. Não vou, a gente, aqui numa hora, assim, a gente vai lembrar de tudo. Mas tem muita metáfora, tem muita coisa. Eu adorei o quadrinho. E assim, é um quadrinho que cada vez que eu tenho certeza que cada vez que eu vou revisitar, sem dúvida. E assim, a interpretação que eu tô dando é na primeira leitura. Eu tenho certeza que se eu ler de novo, eu vou ter outra interpretação. Eu tenho certeza que com o tempo, quando eu ficar mais velho, experiente, eu vou trazer mais experiência. Quanto mais livros eu ler, eu vou trazer mais experiências e vou ter outras interpretações. Então é um livro que cresce com as leituras. Vocês sabem alguma coisa sobre a teoria M, detetives? Não, é muito pra minha cabeça. Ela diz que nesse universo nós processamos o tempo linearmente, adiante, mas fora do nosso espaço-tempo, do que seria uma perspectiva em quarta dimensão. O tempo não existiria. E dessa vantagem, se pudéssemos obtê-la, veríamos que o nosso espaço-tempo é achatado, como uma única escultura, com a superposição da matéria em cada lugar que ela já ocupou. A nossa senciência circula através das nossas vidas como num circuito de corrida. E tudo o que está fora da nossa dimensão é a eternidade. A eternidade nos olhando de cima. Para nós é uma esfera, mas para eles é um ciclo. É como se você lesse, por exemplo, na parte que ele está cercado pelos vampiros e que ela quer fugir com ele, eles vão atrás dela. Você lê ali, tem uma interpretação, você consegue ter uma interpretação isolada do que está acontecendo ali. Você consegue ter uma interpretação isolada do que está acontecendo no convento. Você consegue ter uma interpretação isolada quando eles estão juntos, quando o pequenino morre, quando ele vai pra cima lá. Aquela parte que vai pra cima que vai pra cima. Que ele vai sobe a escada e deixa ela pra trás. Você reparou que a porta é como se fosse uma mulher deitada, de perna aberta? Eu fiquei pensando que corre um rio por ali. Não, a porta não, essa daí é que você tá falando, a porta da Ilha dos Mortos lá, não é? Isso, das Ilhas dos Mortos. Quando o amigo dele morre lá, é verdade. Que aí eles são que o amigo dele bate na porta lá pra tentar salvar os dois, e aí o Blood fala não, na hora que abre, sai aquela monte de água não, uma enchente de sangue, como se fosse a cena do filme do Iluminado, do elevador, sai aquela água, aquele sangue, e aí que mata o amigo dele, mata afogado. E o quadrinho ele é muito onírico, né? Ele viaja bastante, é um livro de fantasia. E dessa porta, olha como que é, dessa porta que sai esse lago de sangue, é uma vagina de uma grande estátua pra dentro desse templo. Sim. Que então traz vida e morte. Ó. E aí, são diversas interpretações, né? Porque, inclusive, o pequenino me lembra muito um extraterrestre, e quando os caras vêm na nave, também e ali eu não tirei nenhuma interpretação dali, do que aquilo era a história pro personagem, tá? Pode deixar parecer que a gente ainda não sabe nem as vidas que tem no outro planeta, mas assim, pro personagem ali, o que ela entendeu? O que ela
aquela parte ali significou? Será que é só que toda a nossa história é só um pedaço do que tá acontecendo? A gente ainda não sabe nem... que a gente não sabe mesmo, né? A verdade é que a gente, o universo, não sendo niilista, né? Mas a gente, ser humano, né? A verdade que não tem o que fazer é essa, né? Mas nessa história você pode ter essa interpretação, porque você pode ter a interpretação que é um ciclo. Por exemplo, o rei, os pássaros, o casal na praia, ele, o Blood, o ancião, ele no cesto de espinhos como um bebê. Tudo isso pode ser sequencial fazendo um ciclo. Mas você também pode interpretar como vidas e diferentes. Por exemplo, quando ele vai que ele sobe lá na escada, que ele sai no bueiro, é uma outra vida, pode ser uma outra dimensão. É a mesma vida, com o mesmo cerne, porque lá quando ele entra na Ilha dos Mortos, ele reencontra o pai dele e o irmão dele que ele matou lá atrás, e eles falam, não, a gente não é seu pai e seu irmão, a gente é só uma carcaça que está sendo manipulada por uma outra coisa. Não revela, mas é só uma carcaça. A alma, que é o que faz a pessoa ser a pessoa, a alma consciente, ela já se foi. Então, assim, o que eu interpretei é a alma consciente, ela perpassou pelo pássaro, perpassou pelo rei, e assim, pra mim, são universos diferentes. Então tem um universo medieval que é o rei, que é o mesmo cerne, que é a mesma alma do Blood. Tem esse universo fantástico que a gente tem contato do Blood, que parece um inferno, e você tem o mundo real, o mundo que a gente conhece, que ele também passou. Então você pode interpretar como vários mundos, várias dimensões, e que a vida em si compartilha com essas encarnações. E tem vários tipos de vida, assim como que tem essa vida. Então, assim, pro mundo normal que a gente assistiu ele tendo uma vida comum, esse amigo dele, esse ser, é um alienígena, que pode ser até um outro planeta, ou uma outra dimensão, pode ser um inferno, pode ser qualquer coisa. Eu achei legal desse livro, você pode interpretar de qualquer jeito. Pode ser, pode não ser. Sim. Então, depois de toda essa conversa que a gente teve aqui, de um livro que... Foi muito profunda essa conversa, hein? Foi muito profunda. O pessoal vai ver o outro lado nosso aqui. E vai ter gente que vai ficar bravo com a gente, porque a gente entrou em política. Tem mas gente que não gosta. Tem coisa que time de futebol. Sim, mas é que a galera não percebe, é que assim, o que todo mundo tem que brigar a princípio é que cada um tem o seu lado. E o que todo mundo tem que brigar depois é que nenhum desses lados fira os direitos de nenhum. Só essas duas coisas que o brasileiro tem que aprender. Todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer uma vida melhor. Só que um tem uma interpretação de como chegar nessa vida melhor e o outro tem uma ideia diferente. E às vezes a melhor escolha tá no meio. Então ouça, somos irmãos. Os seres humanos são os irmãos, cara. Não fica fazendo guerra. Não, cara. E democracia, viu? Democracia como um bem universal. Isso é importante. Essa é a questão, né? O problema é que a gente tá numa hora agora que tem um lado que quer brigar pela democracia e tem um lado que quer brigar pra ditadura, né, cara? Aí a gente desandou totalmente, né? Colocar o poder na mão de um cara não é liberdade. Cara, não é liberdade. Só tem que ser muito maluco, velho. Mas enfim, vendo aí, voltando pro HQ, uma HQ... A gente falou pouco da arte, mas a arte é fantástica, né? É uma arte em aquarela pelo Kent Williams. Sim, se você separasse ali, dava pra emoldurar cada quadro ali, como se fosse tem aquele quadro dele gritando, cara. Tem aquele dele gritando lá. Nossa, cara, dava pra emoldurar, que quadro bonito. Dá, mano. Tem um monte dá pra emoldurar. Então a gente, assim, é uma HQ que tem que ser lida mais de uma vez, assim, não obrigatoriamente, mas assim, provavelmente quem leu vai querer ler mais de uma vez. E eu acho que esse é o ponto negativo dela. Porque é que eu falei, você leu a história ali uma vez, a história tá ali. Depois você vai ler outra vez, aí a história tá ali, mas de outro jeito. Aí você vai ler outra vez, a história tá ali de outro jeito, com uma outra percepção. Mas assim, toda vez que você lê, você tem que entender a história. Mas assim, o Wellington tem a opinião dele que tem a história fechada ali, e eu achei muito aberto tudo. Mas aqui da Marvel, ainda de um selo da Marvel que eles liberavam os autores pra fazer qualquer coisa, né? Eu vejo isso aqui puxando até pra um podcast que a gente vai gravar, ligando essa ideia da Marvel com esse selo Epic aí, que inclusive os artistas tinham até o direito das artes. Tanto que lançou pela Vertigo, depois agora lançou pela Joaquim Aquim. Mas enfim, eu acho que muito
muito artista percorre esse caminho. Tipo o Nolan, fez lá os Batman, fez Blockbuster, colocou 3 filmes dos 10 mais vistos do cinema, e depois fez o Interestelar, que é aquele filme que talvez se ele não tivesse tanta moral, ele não ia conseguir emplacar, porque é um filme fantástico. Interestelar é top 10, mas é um filme que talvez ele não conseguiria se ele não tivesse conseguido a carreira, né, trazido a carreira dele pra dar aquela carteirada. E eu vejo que esse selo da Marvel foi a mesma coisa. Essa HQ aí, será que ela sairia pela Marvel se eles não tivessem esse pensamento? Hoje não. Não, então, por quê? Já as coisas já mudam, né? Já são diferentes. Virou indústria. Então. Hoje é muita coisa que foi feita lá no passado não é feito mais. Não, a Marvel não emprestaria a marca dela pra dar pra um... Não, porque perde muito dinheiro. O cara ser o dono da marca, ser o dono de um herói, ser dono de um vilão e comercializar isso, Não, nunca, cara. Não deixa. Acabou. Esquece. Tem que procurar outras editoras aí. E uma Marvel, DC, não. Então, exatamente. E aí a gente vê, né? O quis puxar o que o artista tem que fazer pra conseguir colocar a arte dele, né? Porque essa HQ é uma arte, né? O cara fez a arte. Essa HQ o cara devia estar querendo fazer, assim, não que a história estivesse pronta, mas queria fazer alguma coisa conceitual assim faz muito tempo. Mas ele sabia que ele não ia conseguir lançar por lugar nenhum, né? E aí eles conseguiram juntar a fama dentro dos quadrinhos, e aí sim conseguiu lançar e lançou essa obra, que é uma coisa muito diferente de qualquer coisa que você vai ler. Acho difícil achar uma HQ assim, eles, imagina ele, do jeito que o Demetrius falou, imagina ele chegando na Marvel e falando assim, eu quero lançar um filme, eu quero lançar um livro, e o nome é Blood e é sobre um vampiro. Ah não, conta a história. Então, eu vou me propor que eu vou fazer experimental, eu e o Williams, a gente vai deixar o fluxo criativo trabalhar, e o que sair, saiu. O que você acha que ia acontecer? Então não, né, cara, não vai. Então, por isso que assim, é uma outra interpretação, é um livro experimental, tem muito do autor. Ele fala no prefácio que ele tem que se despir de todos os preconceitos, de tudo que ele aprendeu para que você consiga chegar onde você quer chegar. Isso você vê na HQ. Ele também fala das experiências que ele teve na Índia. Então tem muito disso, tem muito de experiência religiosa asiática ali. Você consegue ver os autores. Então você pode também interpretar a HQ como uma experimentação e todas essas metáforas que a gente colocou, não interpretei assim. Eu interpretei um fluxo criativo do Demetrius e do William, porque nesse tempo que eles estavam escrevendo, ele estava passando por isso, ele fez essa viagem, você também consegue chegar à mesma conclusão. Sim. Mas eu esqueci até porque eu tava falando isso aí, cara. Na eternidade onde não há tempo, nada pode crescer, nada vem a ser, nada muda. Então a morte criou o tempo para cultivar aquilo que ela mataria. E vocês renasceram, mas dentro da mesma vida. E vocês sempre nasceram. Quantas vezes já tivemos essa conversa? Quem sabe? Vocês não podem lembrar das suas vidas. Não podem mudar as suas vidas. E esse é o terrível e secreto destino de toda a vida. Você está preso. Como num pesadelo no qual você vive acordando. Mas vamos à pergunta, né, que não quer calar, né? Qual que é a relevância que você dá pra essa HQ? Então, eu tava até pensando nisso, né? Porque a gente dá relevância. A gente começou a dar relevância porque a gente achou meio paia ficar dando nota, né? Quem é a gente pra julgar? Então a gente achou melhor fazer a relevância. Qual que é a importância daquilo pra mim e qual é
né? Qual que é a relevância que aquela obra de arte é pra mim? Nenhuma obra de arte que a gente fala aqui é ruim. A gente não analisa como, isso aqui é ruim. Até a gente até fala. Mas o objetivo era, assim, qual que é a relevância tem pra minha vida? Isso aqui tem pouca relevância, então não tô falando que é ruim, mas pra mim isso aqui não funciona. E eu também agora, além disso, eu percebo que no podcast, além da relevância pra mim, a gente tem a relevância que a gente dá pro público, né? Qual é a relevância que a gente indica aquele material. Então, a minha nota é pensando nisso, a relevância que aquele livro, aquela mídia teve pra mim e qualquer relevância que eu indico pra que você veja. Como eu disse, é um HQ que mexeu muito comigo, que eu vou revisitar, então eu não tenho como dar menos que 75% pra essa HQ. Eu acho que eu tô até sendo injusto, mas eu vou manter 75%. Eu vou dar 55%. É uma nota boa. É uma HQ que talvez eu leia de novo, mas aí caçando pelo em ovo, mas assim, sei lá, 55% tá bom. Você sabe que eu fui até chamado a atenção por uma pessoa que foi... Abraço, Arthur. Que ouviu o podcast da Mata Negra e ele brigou comigo, cara. Porque como que eu dei 45% pra ela? Arthur, eu pensei a mesma coisa, viu, Arthur? Como que dá 45%? O cara fez um milagre no cinema nacional, mas tudo bem. Não, mas esse é o ponto. Porque é relevância que aquela mídia tem. Pra você, como ela tem relevância? Por que ela teve uma relevância tão grande? Porque você é um escritor. Você sabe qual é a dificuldade de ser um independente no Brasil. Você cresceu assistindo trash. Então, e quando você conheceu o Rodrigo Aragão. Então tudo isso influenciou para quando você assistisse, aquilo tivesse uma relevância altíssima para sua vida. Para mim não é um gênero que me interessasse. Agora sim, 45 não é uma nota baixa. Imagine que eu tô 45% indicando aquele. Só que é nota baixa sim, é nota baixa sim. Não passa nem de ano na escola pública. Então, se fosse nota, mas você jogou toda a defesa que eu fiz aqui, todo o meu discurso pro água abaixo. Não é nota que eu dou. Mas é isso que os ouvintes vão ver, cara. Não adianta você tentar explicar. O que a pessoa vai ver é de 0 a 100 quanto que você tá dando nessa porra. E se você der baixo, os caras vão ficar putos. Isso com certeza. Mas enfim. Então, agora pra finalizar, foi a primeira HQ com a nossa conversa aqui no Papo Brothers. Não foi intencional, mas foi providencial, porque o Valdir tá lançando a primeira HQ dele. Sim, não foi intencional, mas foi providencial, falou tudo. Tô lançando a minha primeira HQ, inclusive depois aqui do podcast já vou preencher, começar a preparar uns envios, que já tem bastante pessoa pedindo de fora, e quem quiser conhecer a HQ, meu, né? Ela chama... Separei, né? É o Era Z HQ, uma história de apocalipse zumbi aqui em São Paulo, e o que eu quis mostrar com ela, fora todos os dilemas morais que a gente sempre coloca ali na escrita, é a questão de como que uma pessoa comum sobreviveria a um apocalipse zumbi, como uma pessoa que está trabalhando num escritório, como uma pessoa que está visitando parente, como um brasileiro sobreviveria. A gente teria exército nas ruas, a polícia ia montar algum tipo de isolamento, como as pessoas negacionistas, que a gente sabe tem muito no Brasil, muito, como que elas iam reagir, como você fala que não existe uma coisa que está te mordendo ali, né? E como a pessoa fisicamente está preparada. O Brasil não tem as pessoas não andam armadas como nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem muro alto nas casas, então assim, nós enfrentaríamos o apocalipse zumbi de uma maneira diferente, e aí eu quis colocar isso na HQ, então espero que eu esteja conseguindo. Essa HQ ela vai ter ela é separada por contos, então cada HQ vai ter 2 contos. Esse primeiro ato conta a história do Carlos, do Henrique e da Nanda. Então, pra quem quiser curtir, a HQ tá saindo R$25 mais 10 de frete pra todo o Brasil. Pode ir no meu Insta lá, @ValdirLSantos, que você vai conseguir ver mais detalhes da HQ, se você quiser. E é isso aí, uma notícia boa aí, um projeto de 1 ano já, que finalmente saiu. E eu li a HQ e é muito boa. Quem gosta do subgênero zumbi, como eu, sou apaixonado por zumbis, cara, vale muito a pena. É o que o Valdir falou, é uma ótica brasileira, de um brasileiro, uma invasão zumbi. É muito legal, ela é muito divertida, tem bastante ação, vale a pena, e dê força para os autores brasileiros. É muito importante a
a gente tem essa carência de autores, de valorização da nossa cultura, dos nossos autores, dos nossos criadores. Então dá essa força, R$25 não é nada para você ter uma boa história e valorizar o Valdir, certo? Exatamente, certo. Valeu, pessoal, por escutar a gente aí. Obrigado pelos feedbacks. A gente tinha que fazer uma sessão leitura, hein? Porque tá vindo muito comentário e a gente tá deixando passar, cara. Gente, deixe seus comentários na página Papo Brothers, que a partir do próximo episódio a gente vai começar a ler e se vocês tiverem perguntas, questionamentos, a gente responde também. A gente vai separar um trechinho para ler e responder os seus comentários. Então, conversa com a gente. Manda mensagem lá na página @Papo Brothers no Instagram. É isso, Valdir? É isso. E coloca lá, não manda no WhatsApp não, porque de repente a pessoa fala só comigo ou só com o Wellington. É bom deixar lá que a gente vê, e se tiver alguém que tiver com a mesma dúvida ou a mesma opinião. Por exemplo, o Henrique Zimmerman, um amigo meu de escrita, de Light Novel, ele veio comigo falar que discordou de quase tudo que a gente falou lá na Guerra Depois da Manhã. Ele deixou um comentário lá na postagem. Vale a pena a gente bater nele, porque eu não aceito que ninguém defenda aquele filme. Mesmo que eu goste muito do Henrique. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. E se um demônio lhe dissesse que esta vida, da forma como vive e viveu no passado, você teria de vivê-la de novo? Porém, inúmeras vezes mais. E não haverá nada novo nela. Cada dor, cada alegria, cada coisa minúscula ou grandiosa retornaria para você mesmo. A mesma sucessão, a mesma sequência, várias e várias vezes, como uma ampulheta do tempo. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, você escolherá para sempre. Então, toda vida não vivida permaneceria dentro de você. Não vivida. Por toda a eternidade. Gosta dessa ideia? Ou detesta? Escolha.